A Última Canção, uma adaptação não oficial do musical da Broadway Hadestown, escrito por Anais Mitchell. Capítulo 1. Onde o vento sopra. O mundo, em sua essência mais pura, já não seguia as regras que os antigos deuses costumavam cantar. Houve um tempo em que as estações obedeciam a um ritmo quase sagrado. A primavera surgia como um perdão. O verão amadurecia os frutos. O outono ensinava sobre despedidas e o inverno cobrava silêncio. Era um ciclo de equilíbrio invisível entre o céu e a terra. Mas os deuses, se ainda existiam, haviam se tornado gananciosos ou simplesmente cansados. A harmonia das estações, antes um ciclo previsível de renovação e colheita, perdeu-se em algum abismo profundo, esmagada entre a insaciável necessidade divina de controle e o esgotamento absoluto de uma terra que já não tinha mais o que oferecer. O que restou foi um desequilíbrio violento, um ciclo errático em que o calor extremo cozinhava o solo até rachar como cerâmica frágil, apenas para, momentos depois, ser substituído por um frio congelante que paralisava toda forma de vida. Não havia aviso. Não havia transição. Sobre aquele mundo instável, o vento nunca cessava. Ele soprava como se carregasse algo que não podia entregar. Jeongin caminhava sozinho. Seus pés seguiam o ritmo monótono dos trilhos abandonados que cortavam a paisagem cinzenta. O metal enferrujado rangia sobre suas botas gastas, e o som repetitivo ecoava pelo descampado vazio como um lembrete cruel de que não havia mais locomotivas, nem destinos marcados, nem chegadas celebradas. Cada passo era uma insistência, cada respiração um contrato temporário com a sobrevivência. Para ele, o conceito de casa era uma memória borrada, ou talvez um luxo que jamais lhe pertenceu. Às vezes tentava reconstruir a palavra na mente. Casa. 4 letras pequenas demais para carregar tudo o que deveria significar. Abrigo, calor, permanência. Mas nenhuma dessas imagens se fixava. Desmanchavam-se como neve sob dedos quentes. Aprendera a viver em fuga. Não por escolha, mas por necessidade bruta. Ele partia de cada cidade onde tentava se estabelecer assim que o ar começava a mudar. Quando os sussurros da população ficavam mais altos. Quando os olhares demoravam tempo demais sobre ele. Quando o clima, sempre o clima, se tornava imprevisível demais até para os padrões daquele mundo. Quando as nuvens escuras e pesadas começaram a se amontoar no horizonte, ele sentiu aquele velho instinto vibrar nos ossos. Era o tipo de sensação que começava nas articulações, descia pela coluna e se alojava no estômago como uma pedra fria. O tempo de permanecer ali havia acabado. Ele conhecia a dureza do mundo como conhecia a textura da própria pele. Conhecia a rachadura nos lábios causada pelo frio súbito. Conhecia o modo como o calor excessivo fazia o ar ondular diante dos olhos, criando miragens cruéis de água onde só havia poeira. Conhecia o som que o gelo fazia ao se formar sobre superfícies metálicas. Conhecia, acima de tudo, o vento. Naquele momento, a brisa não era um sussurro. Era uma lâmina invisível que cortava o tecido fino de seu casaco desgastado, atravessava as camadas de roupa e mordia a pele sem piedade. O tecido batia contra seu corpo magro como uma bandeira frágil em território abandonado. Para Jeongin, sobreviver não era um objetivo final, era um exercício constante de movimento. Quando o estômago roncava com o vazio da última migalha ou o clima se tornava uma sentença de morte iminente, a única resposta era caminhar. Parar significava ser alcançado, e sempre havia algo tentando alcançá-lo. Atrás dele, movendo-se com uma fluidez que desafiava a fadiga humana, seguiam Minho, Jisung e Seungmin. Eles eram os Moires. Figuras que você já encontrou antes, talvez em sonhos febris, talvez em memórias que preferiu esquecer, mas que, para Jeongin, eram sombras projetadas pela luz moribunda da tarde. Não eram apenas companheiros indesejados, eram inevitáveis. Não deixavam pegadas na neve fina que começava a se formar sob os trilhos. Não ofegavam, não tremiam. Seus casacos não balançavam com o vento. Caminhavam como se o mundo não os tocasse. Não eram homens. Não eram deuses. Eram manifestações físicas de suas dúvidas.
Cada passo que Jungin dava era acompanhado pelos sussurros deles, lembrando verdades amargas que ele preferia enterrar sob o som ritmado de suas próprias botas contra o metal. O clima mudou. Murmurou Jungin, a voz soprosa se perdendo no ar gélido. Ele não olhou para trás ao falar. Seus olhos estavam fixos no horizonte, como se insistir naquela linha escura pudesse fazê-lo se aproximar mais rápido. Não é mais como costumava ser. A frase parecia pequena demais para conter tudo o que ele sentia. Minho respondeu primeiro. E não há nada que você possa fazer. A voz surgiu logo atrás de seu ombro, mais fria que o próprio vento. Havia nela uma precisão cirúrgica, como se cada palavra tivesse sido medida para atingir o ponto exato onde doía mais. Jungin engoliu em seco. Jisung aproximou-se pelo outro lado, inclinando o rosto levemente para observar o perfil do garoto. O tempo nunca esteve a seu favor, garoto. Nada nunca esteve. Seung-min veio por último, seus passos silenciosos acompanhando o ritmo dos trilhos. A única coisa que o vento sopra nos seus ouvidos é: apresse-se, ou vai morrer aqui. O sussurro foi tão próximo que Jungin sentiu como se realmente tivesse sido tocado. Ele não olhou para trás. Não precisava. Sabia que o olhar de Minho estaria fixo nele, avaliando, medindo, calculando quanto tempo sua determinação ainda duraria antes de se quebrar como gelo fino sob peso excessivo. Sentia cada articulação doer. Os joelhos ardiam. Os dedos das mãos já começavam a perder sensibilidade. A fadiga acumulava-se como chumbo nas pernas, arrastando seus movimentos, transformando cada passo em uma decisão consciente. Mais à frente, sentado preguiçosamente em um caixote de madeira à beira dos trilhos, Bang Tian observava a aproximação do jovem. Ele não parecia deslocado naquele cenário. Ao contrário, parecia parte dele. Seu casaco escuro estava fechado até o pescoço, mas não tremia. Seus olhos, atentos e profundos, acompanhavam cada vacilo no caminhar de Jungin. Havia algo antigo em seu semblante. Não velho, antigo. Ele já vira aquela expressão milhares de vezes. O brilho febril da fome misturado ao desespero silencioso de quem já não tem para onde ir. A esperança insistente que ainda se recusava a morrer, apesar de todas as evidências. Bang Tian conhecia aquele tipo de brilho e sabia que ele não durava para sempre. Quando Jungin finalmente o alcançou, o corpo tremendo sob o frio que se intensificava, Bang Tian o recebeu com um olhar melancólico. Havia nele a sabedoria de quem testemunhou impérios caírem, de quem já viu homens jurarem eternidade e implorarem por misericórdia na mesma semana, de quem entende que o mundo não quebra de uma vez. Ele se desgasta. Alguém... A voz de Jungin falhou na garganta seca. Alguém tem um fósforo? Não era um pedido grandioso. Era pequeno. Bang Tian não respondeu de imediato. Seus olhos deslizaram para além do ombro do garoto, para onde os moires estavam posicionados. Ele os via. Sempre os via. Mas não os reconhecia como Jungin reconhecia. Mergulhou a mão no bolso do colete e retirou uma pequena caixa de fósforos, gasta pelo uso. A madeira estava arranhada, os cantos arredondados pelo tempo. Estendeu-a ao jovem. Mas seus olhos carregavam um aviso que as palavras não ousavam formular. Perto dali, os moires observavam a cena com atenção predatória. Jungin tirou da bolsa uma vela quase consumida, um toco de cera irregular, dobrado pelo calor de usos anteriores. Era sua última esperança de calor, seu último gesto contra o frio. Com as mãos trêmulas, os dedos quase sem sensibilidade, ele abriu a caixa. O primeiro fósforo escapou da sua mão e caiu na neve fina. Ele pegou outro. Tentou riscar. A primeira tentativa falhou. O som áspero do atrito foi seguido por nada. A segunda produziu apenas uma faísca efêmera, uma luz breve demais para aquecer qualquer coisa. Na terceira, uma pequena chama amarelada nasceu, frágil, tremulando como se tivesse consciência de sua própria vulnerabilidade. Ele a protegeu com as mãos em concha, aproximando o rosto, sentindo o primeiro toque de calor em horas. Era pouco, mas era algo. Seus olhos se fecharam por um segundo. Então, antes que a chama alcançasse o pavio, um sopro repentino e gélido cortou o ar. Não veio do horizonte. Não veio das nuvens. Veio da direção onde Jisung e Seung-min o observavam com sorrisos de deboche. O fogo se apagou instantaneamente. Restou apenas um fio de fumaça cinzenta e o cheiro amargo de pavio queimado. Jungin abriu os olhos devagar. Seu maxilar se contraiu.
tentou novamente. Meus irmãos me abandonaram logo que a minha mãe morreu. Disse ele, a voz carregada de dores que tentava enterrar na neve. E a tempestade se aproximou. Ninguém fica por perto quando as nuvens carregadas chegam. O silêncio que se seguiu foi pesado. Seung-min surgiu à sua frente, agachando-se para ficar na altura de seus olhos. Não adianta falar do passado, garoto. Seu tom era firme, quase impaciente. Não há como mudar. Não importa quantas vezes você revisite. Não importa quantas vezes você explique. Jisung sentou-se ao lado dele, cruzando as pernas como se estivesse em uma conversa casual. É só caminhar e não olhar para trás. Disse, inclinando a cabeça. Você já sabe disso. Você já fez isso antes. E vai fazer de novo. Minho aproximou-se por trás, seus dedos tocando a vela apenas o suficiente para que a chama morresse outra vez. Ninguém nunca sabe para onde vamos, Murmurou. e ninguém se importa o suficiente para sentir a sua falta. A frase não foi dita com crueldade. Foi dita com convicção. As pessoas são traiçoeiras como o vento. Pensou Jung-in. Sentiu o amargor subir pela garganta, misturado à frustração e ao cansaço. Não dá pra confiar em nada, nem em ninguém. O peso da solidão caiu sobre seus ombros com mais força que qualquer tempestade. Ele percebeu que estava tremendo, não apenas pelo frio. Bang Chan continuava observando. Havia algo como tristeza em seus olhos, mas ele não interferiu. Não afastou os moires, não reacendeu a chama. Algumas batalhas, ele sabia, precisavam ser travadas por dentro. No fim, a conclusão era sempre a mesma. Ele estava sozinho. Sozinho com o vento, sozinho com a fome, sozinho com vozes que nunca se calavam completamente. Ergueu o olhar para a estrada escura que se estendia adiante, dissolvendo-se na negrura da noite. A linha dos trilhos parecia infinita. Quando o estômago dói de fome e o corpo implora por um descanso que não seja o chão de gelo, os limites da moralidade e do medo começam a se dissolver. O mundo não recompensa os hesitantes. Antes de guardar a caixa de fósforos, ele acendeu a vela. Fechou os dedos ao redor dela por um segundo a mais, como se aquele objeto ainda carregasse alguma possibilidade futura. O vento continuava a soprar, implacável, cortante, mas ele precisava continuar. Não havia garantia de que algo o esperava no fim da linha. Nenhuma promessa de salvação, nenhum final feliz. Parar, porém, significava aceitar o fim ali mesmo, sob o olhar indiferente dos moires. E, apesar de tudo, apesar da fome, do frio, da traição, da chama recém-acesa, havia algo em Jung-in que ainda se recusava a ser levado pelo vento. Jung-in seguiu seu instinto. Ele deu o primeiro passo, depois outro e outro. O trilho rangeu sob seu peso. Os moires o seguiram, mas logo decidiu voltar para onde estava. Bang Chan permaneceu sentado por mais alguns segundos, observando a sombra do garoto projetada pela luz fraca da vela derretida. Então, lentamente, levantou-se. O vento mudou de direção, e a noite começou a cair de verdade.